Boa noite a todos e a todas. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui nesse nosso encontro que temos feito aqui ultimamente, né? Que a gente carinhosamente apelidou de Live da Indústria, né? Que normalmente são temas ligados ao setor da indústria ou pessoas ligadas ao nosso departamento aqui do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, do campus de Fortaleza, né? E hoje é um dia muito auspicioso, um dia muito alegre, né? Porque vamos receber aqui duas pessoas ilustres, muito queridas, né? Um é o nosso chefe, o chefe do Departamento da Indústria, o professor João Medeiros Tavares Júnior, que há muitos anos já presta um serviço fabuloso ali dentro do nosso Departamento da Indústria, dentro do nosso campus, dentro da nossa instituição, e que tem contribuído muito, principalmente na área de mecânica, né? É engenheiro mecânico e também é uma pessoa que, digamos assim, que é muito querida dentro do nosso departamento, né? Muito conhecida, muito atuante, muito forte lá conosco, né? Então é um apoio que nós temos ali dentro do nosso departamento, por isso a alegria, né? Em termos aqui ele conosco. Muito obrigado, professor Tavares, pela sua presença e a sua dedicação. Uma palavrinha de saudação para o pessoal, antes da gente começar? Eu é que agradeço, Alzuí, e acho que interessante a gente fazer esses colóquios, né? E tratar de temas que são relacionados à nossa missão de professor, né? Então, a gente passar isso daí. E é um prazer estar junto aqui com o Hamilton, né? Discutindo, assim, temas e pontos interessantes, né? Do aluno e do professor orientador. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, professor. O senhor já apresentou aqui o nosso outro interlocutor, Hamilton Chaves, né, psicólogo aqui do campus de Fortaleza, tem atuado muito ali junto, principalmente ao, aos nossos discentes, aos nossos estudantes, e também é um pesquisador, autor de livros também, né, atua na Universidade de Fortaleza, onde lá ele tem uma atuação como docente, como pesquisador, como orientador, e, e também tem um trabalho muito bonito dentro do campus, né, ligado a vários temas da área de psicologia. Então, um cumprimento aí, Hamilton, para as pessoas que estão nos ouvindo. Boa noite, pessoal. Espero que a gente tenha aqui um momento, além de aprendizado, um momento de satisfação, né? Espero que seja um debate muito profícuo entre a gente. Aproveitar e ler aqui parte aqui do currículo do professor Hamilton Viana Chaves, né? Possui formação em eletrotécnica, então é egresso da nossa instituição, né? Pela Escola Técnica Federal do Ceará em 1997. Graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará em 2004. Especialização em Psicopedagogia pela Universidade Estadual do Ceará em 2006. Mestrado em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará em 2006 e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Ceará em 2011. Realizou estágio pós-doutorado no programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade de Fortaleza, em 2014, e foi pesquisador visitante no Departamento de Sociologia e Pesquisa Social da Universidade degli Studi di Milano Bicocca, em 2019. É professor permanente do programa de pós-graduação em Educação da Universidade Estadual do Ceará, psicólogo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará e professor do curso de Psicologia da Universidade de Fortaleza. Tem experiência na área de Psicologia e Educação, com ênfase em construção de conhecimento e sociedade do conhecimento. Hamilton, muito obrigado pela sua presença e sua participação aqui. Professor Tavares, João Medeiros Tavares Júnior, é doutor em engenharia de produção, foi um dos primeiros doutores aqui do nosso campus, da nossa instituição, pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2001. Mestre em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina em 1997. Especialista em gerência de produção pela Unifor em 1991. Graduado em engenharia mecânica pela Unifor em 1983. Graduado em licenciatura plena esquema 2 pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, em 1989. Técnica de mecânica, pela então Escola Técnica Federal do Ceará, em 1977. Atualmente pertencente ao quadro permanente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, IFCE, experiência na área de engenharia de produção.
com ênfase em sistemas de gestão, atuando principalmente nas seguintes áreas: processo produtivo, gestão ambiental, gestão do conhecimento, qualidade, ensino de engenharia e gestão de projetos. Professor Tavares, muito obrigado novamente pela sua presença e o senhor está com a palavra. Felicidade. Boa sorte. Boa apresentação. Bom, eu escolhi esse tema já quando o Alzuí me apresentou o tema do colega Hamilton, né? Então, quando o Hamilton definiu o tema dele, eu achei interessante que esse momento fosse de debate entre duas pessoas que tratam o mesmo tema, né? Então, toda pessoa, quando termina o seu mestrado, seu doutorado, acredita que ensinar metodologia científica, orientar, é uma questão fácil. E quando a gente começa a enfrentar as orientações, os trabalhos com os alunos, a convivência com os alunos, os orientandos, aí a gente vê as dificuldades e vê como que a gente aprendeu metodologia científica, né? Eu aprendi metodologia científica com meu orientador, respondendo, ele trabalhava com a gente fazendo perguntas. Então, quando você chegava com o propósito de fazer um determinado estudo, ele mandava você escrever 3 laudas, né? Ele fazia 3 perguntas. Cada pergunta não podia passar de uma página. Ele perguntava qual era o problema, aí perguntava depois por que é que isso é um problema, e a terceira pergunta é como pensa resolver o problema. Se você convencesse a ele da questão e de como ia resolver, ele dizia que você tinha um trabalho de pesquisa. Quando eu comecei a ensinar metodologia aqui no curso de tecnólogo, eu aprendi outra coisa. Aprendi assistindo 3 filmes que eu recomendo que as pessoas assistam, né? O primeiro é Mente Brilhante, e lá nesse filme, Mente Brilhante, tem exatamente a primeira questão. O ator principal, ele é uma história verídica, né? O filme com Harrison Ford, e ele vai, não é com Harrison, o Harrison é no segundo filme. Ele vai apresentar a tese dele, a questão de pesquisa dele. E toda vida que ele apresenta, o orientador diz: você ainda não tem um problema, você ainda não tem a definição do seu tema. Até que um momento ele tem um insight, e desse insight ele escreve, e o orientador aceita o problema dele. Então, o que eu quero mostrar com isso, que não é o professor orientador que define o tema. Ele pode até definir o tema pela linha de pesquisa, pelos trabalhos que ele faz, mas o aluno é quem tem que definir, escolher a questão que ele vai pesquisar, o problema que ele vai arranjar a solução. Então, esse filme, quando a gente assiste, né, a gente vê, né, exatamente a definição dessa pergunta. Um segundo filme que eu orientaria um aluno a assistir é O Fugitivo, que esse é com Harrison Ford. Então, O Fugitivo é um filme interessante do ponto de vista que ele tem um problema, que é provar a inocência dele, e ele vai fazer toda uma pesquisa, toda uma investigação, né, científica para mostrar a sua inocência, mostrar a solução do problema. Então, é um filme interessante que você assistindo todo ele, você vê o contexto. Onde é que eu faço a pesquisa? É num centro avançado. Então, ele vai para um hospital, que é o centro avançado lá da questão, para comprovar a sua inocência, né? E o terceiro filme, que mostra a terceira fase de um trabalho acadêmico feito por um estudante, por um pesquisador, iniciante em pesquisa, é exatamente
o filme Parque dos Dinossauros, né? O primeiro filme, que lá há uma cena onde o senhor que criou o Parque dos Dinossauros, ele convida um especialista em dinossauros, convida um advogado e convida um cientista social. E cada um tem uma opinião diferenciada do que é a tese do Parque dos Dinossauros. Então, esses 3 filmes, ele mostra exatamente os momentos que a gente chama solidão da pesquisa, que você está lá lendo, estudando, compondo, refazendo. Então, esse momento aí, esses 3 filmes mostram esse momento. E mostram também a posição do que é um orientador, certo? Aquela pessoa que conhece o tema, mas te deixa criar, te deixa construir o teu trabalho. Então, esse tema, assim, ele é importante para a gente, né? Então, o que eu aprendi e o que eu passei a praticar, o ser humano ele é muito espelhado em mostrar o que ele já viu. Então, eu gostei muito da orientação que eu recebi, da forma como eu fui orientado, como aluno, né, de construção dos 2 trabalhos de pós-graduação, e acho que essa metodologia de colocar o aluno para trabalhar, mas dando a ele o norte e deixando ele criar, deixando ele se mostrar, é importante. Então, o orientador, apesar dele conhecer bastante o tema ou as afinidades dos temas, ele passa a ser e deixar o aluno a construir o seu caminho, né? Ele vai dando o norte e vai, assim, mostrando como o aluno deve fazer. E a metodologia científica, ela precisa também que o aluno não seja só conhecedor do tema técnico e tecnológico, não. Ele precisa estudar, ler um pouco sobre metodologia, pesquisar, para poder construir um trabalho. O primeiro passo que um orientador deve mostrar ao aluno é o manual do seu curso de construção do TCC, da tese ou da dissertação no seu departamento. Então, cada departamento, às vezes, diverge ou tem uma sistemática própria. Além do departamento ter uma sistemática que orienta, diz como os alunos devem seguir, tem o próprio orientador que tem suas particularidades. Às vezes, ele segue mais ou menos o manual, mas também a gente tem as questões do orientador seguir também, que a gente tem que seguir as normas da ABNT. Então, muitas vezes, a gente tem que pegar esses 3 ambientes, né? O ambiente das normas, que a gente tem que seguir, que é um padrão nacional, o ambiente do manual de cada instituição, de cada departamento, e a parte do orientador, como ele direciona o trabalho. Como eu falei, o meu orientador ele direcionava a gente de forma de questões. Ele dava questões para a gente responder. Quando a gente conseguia responder a ele num determinado quesito, e nunca mais do que uma página. Mesmo que você dissesse, ele perguntasse a você, qual é a sua revisão bibliográfica? Você tinha que escrever para ele numa página todinha o que você concentrou sua revisão bibliográfica. Então, isso daí fazia com que a gente aprendesse a ter síntese, né? Aprendesse a construir todo um trabalho em síntese, porque senão as pessoas tinham mania de replicar muitos conhecimentos, muitas falas, e ele queria tudo na forma de síntese. Então, ele orientou o pessoal que estava na minha época junto lá, sempre fazendo pergunta, e sempre as perguntas dele cobrava da gente uma síntese de uma página. Então, ele dava as 3 primeiras questões, você tinha que responder cada questão numa página.
você dava... Quando você entregava um capítulo a ele, que eu aprendi, ele só queria um capítulo, ele só lia uma coisa de cada vez. Ele não queria ler o conjunto todo. Depois ele perguntava a você, em uma página, como que era que tinha em todo o conjunto do teu trabalho. Então, isso daí levou a aprender a metodologia e levou a entender o trabalho do orientador, né, que é acompanhar o orientando, acompanhar o aluno na construção do trabalho dentro de uma técnica. E a técnica que ele usou, que a minha agradou muito, porque a gente é da área das exatas, e na área das exatas a gente é muito experimental. E também, apesar de eu ser da área das exatas, a gente tem a engenharia de produção como sendo a mais humana das engenharias, né? Porque trata mais de gestão de pessoas. Então, gente, o que eu queria, assim, fazer uma explanação rápida e abrangente era sobre esses pontos de vista. Depois que a gente ouviu o professor Hamilton, a gente pode intercalar as falas em conteúdos que cada um abordou, ok? Pronto, professor. Passa a palavra. Muito obrigado. Foi muito interessante a apresentação. Né? Qual o problema, né? Por que é um problema, né? E como é que a gente faz para resolver, né, esse problema. Bem interessante a proposta, né, do professor orientador. Né? A nossa situação né, superiores não é um privilégio do nosso departamento, né? Mas assim, há muita retenção, né, na disciplina de TCC. Então, os estudantes eles são motivados a procurar escrever o seu TCC, tanto na forma de relatório, de artigo, de monografia, de maneira que ele possa ter um trabalho ali para chamar de seu, né, no final do curso, né? Isso é algo muito gratificante. E a gente tem tido bons trabalhos dentro do departamento, e isso traz muita felicidade para nós, o corpo docente, né? E para o aluno que termina muito mais, e para a família dele. Então, assim, eu vou passar sem mais demoras agora ao professor Hamilton Chaves, para que ele faça as suas considerações também, para que ele possa falar sobre o seu tempo. Muito obrigado, Hamilton. Nada, nada. Então, mais uma vez, boa noite a todos e a todas aqui presentes. O que eu vou falar como eu disse, tem a ver com a nossa realidade, né, e tentar, de alguma forma, resgatar esse lado mais humano, né, assim, como o professor Tavares citou aí há pouco, existe a engenharia, o campo das exatas, né, eu vim, a minha origem é esse campo, uma vez que sou técnico em eletrotécnica, trabalhei por 7 anos na área na área de telecomunicações, né? E isso me permitiu viver um pouco esse mundo, né? Esse mundo que a gente compartilha dentro do campo da tecnologia. Mas o que eu desejo vos falar agora é algo que eu penso que é importante ter um aspecto mais de ordem cognitiva, de compreensão de como funciona, né, a construção de conhecimento, a elaboração de conhecimento, mas também explicar e entender que existe uma dimensão afetiva que está envolvida na produção de um texto científico, né? Eu, também como psicólogo lá do IFCE, eu já recebi vários alunos com dificuldades de escrita científica, no caso, me procuram como psicólogo, alunos de graduação, alunos de mestrado. Ao longo desse percurso, recebi vários alunos com queixas dizendo da dificuldade da produção científica. E o que eu sempre tenho que alertar para eles e para elas é sempre nos perguntar qual é o sentido de eu estar produzindo esse texto científico. Porque existe um aspecto muito importante que nós devemos pensar, o próprio significado do que é um TCC. Né? TCC. A TCC é a abreviatura de trabalho de conclusão de curso. Então, tem um marco significativo dentro da nossa trajetória, dentro da faculdade,
E esse marco significativo, ele tem a ver com as nossas próprias questões pessoais. Bem, para algumas pessoas pode apenas representar o cumprimento de um ritual ou qualquer coisa dessa natureza. Mas a gente entende que o TCC ele tem sim um fundamento dentro de uma história pessoal. Se você puder passar, Zui, já para a segunda parte. Então, quem é que tá falando para vocês agora aqui? É o Hamilton como estudante, aquele que até hoje estudo, né? É o Hamilton, professor orientador, uma vez que eu faço orientações no campo do mestrado, na graduação, e o Hamilton, psicólogo, ou seja, são 3 vozes, 3 personagens aí que se combinam para tentar trazer alguma coisa que possa somar a vida de vocês. Pode passar, Alzir, por favor. Bem, o que é que a gente deve considerar quando a gente pretende escrever um texto científico, né? Primeiro, técnica. Escrever é técnica, ou seja, às vezes a gente acha que escrever é uma inspiração divina que vem de algum lugar e nos inspira e automaticamente a gente vai começar a dedilhar o texto. Escrever pressupõe planejamento, eu preciso planejar, pressupõe esforço, pressupõe motivação e pressupõe as relações que eu estabeleço com as pessoas. Eu vou explicar cada um desses itens, né? Você puder passar, Alzir, por favor? Então, o que quando eu estou dizendo que escrever exige, né, ou precisa de técnica, técnica vem da palavra grega tekne, que significa arte ou ofício. Técnica, do ponto de vista de um dicionário, é um conjunto de procedimentos para realizar algo, e que, em parte, a gente aprende esses procedimentos nos manuais, né, nos livros, os manuais, por exemplo, como o professor Tavares falou, né, tem manuais onde eu vou ali e aprendo como é que eu executo, o que eu devo fazer, ou mesmo dentro lá do campo da engenharia, nas suas aplicações, eu consulto manuais para executar os meus procedimentos. Bem, aquilo que eu não aprendo por manual, eu aprendo observando. A experiência, ela é também muito importante. Então, para se escrever, precisa-se de uma técnica, não é algo que se dá ao acaso, tá? Pode passar, professor. Planejamento, né? Eu preciso me organizar, preciso ter metas, passos, preciso estabelecer prazos e a demarcação de um prazo final. É claro que a faculdade, por conta do cronograma, por si só, ela já estabelece ali um prazo que a gente tem de cumprir. Mas é importante também a gente ter para a gente clareza com relação às metas que eu quero alcançar, quais são os prazos que eu devo cumprir, que passos eu vou dar, e, obviamente, uma demarcação que eu tenho que estabelecer, que muitas vezes vai de acordo com o cronograma da instituição. Pode passar, professor. Esforço, né? Escrever exige empenho, né? Exige gasto de energia, né? E escrever pode não ser algo espontâneo, né? Às vezes, quando a gente lê um livro, lê um texto, a gente acha que aquilo veio por uma inspiração, né? Naquele que escreveu aquele texto, e pode até ser, né? Aqueles grandes autores, aqueles grandes escritores da literatura que, né, tem um caso muito interessante. Existe um autor de literatura russo chamado Dostoiévski, que ele tem um caso muito peculiar, assim. Ele tem um livro chamado O Idiota, e esse livro, ele vendeu o livro para a editora sem sequer ter uma página do livro escrito. Então ele precisava de um dinheiro, ele estava ali desamparado financeiramente, vendeu o projeto do livro, disse que ia entregar o livro, mas na verdade ele não tinha sequer uma folha escrita. Mas aí, assim, eu quero dizer que são casos que são mais raros dentro da produção escrita. A produção escrita mesmo, ela exige, né, um empenho da nossa parte. Pode prosseguir, professor. Motivação. Bem, a motivação é algo extremamente individual. Por que eu vou escrever esse TCC? Eu quero concluir meu curso, eu preciso concluir o curso, ou o curso tem sentido para mim, ou o curso não tem sentido para mim. Então, tem a ver com os meus próprios objetivos pessoais de vida, né? A gente não pode esquecer que
a escrita, a produção de texto tem a ver com a nossa vida, não é algo que está em separado da nossa vida, e com os nossos próprios desejos pessoais. O que é que eu desejo para a minha vida, o que é que eu almejo, né? E a motivação também, ela está em função da minha própria autonomia, né? Autonomia, eu mesmo, né? E autonomia, regras, eu estabeleço regras para mim mesmo, né? Então tem a ver com a minha autonomia. Pode passar, professor. Relação, né? Até resgatando aqui a fala do professor Tavares, né? Ele diz que a forma como aquele orientador me orientou, para mim, foi muito importante, né? Então, na hora que ele está dizendo isso, ele está esclarecendo que existe uma relação que se estabelece com o outro, né? E esse estabelecimento de relação é muito importante também para a escrita científica. Então, eu tenho que pensar na relação de eu comigo mesmo, tá claro isso para mim? Eu tenho que pensar na relação eu com o outro, qual a relação com o vínculo que eu estabeleço com o meu orientador, a relação com os outros, com os leitores, aquelas pessoas que vão ler meu TCC. Não esqueçam que no final o seu texto ele vai para uma biblioteca e lá as pessoas vão ter acesso ao seu texto. Você não escreve para você mesmo ou mesma, né? Você escreve também para as pessoas. E para o grande legado, né? Eu estou botando aqui grande outro, que é a cultura em geral. Às vezes o seu texto ele pode ter vir a ter um impacto, uma importância muito grande, e isso vai ficar como legado para a cultura. Pode passar, professor. Bem, a pesquisa é aquilo que o professor Tavares também falou, qual é o seu problema, qual é o seu objeto de pesquisa. Então, toda pesquisa ela nasce com uma questão, né? Eu coloquei a figura aí do pensador, do Rodin, mas que eu preciso elaborar uma questão e a minha pesquisa ela vai tentar dar conta dessa questão, né? Pode passar, professor. Depois que eu identifico minha questão, eu preciso justificar por que essa minha questão ela é passível de investigação. Vamos supor que eu quero investigar, sei lá, por exemplo, um aluno que eu acompanhei na indústria, ele fez o TCC dele para investigar harmônicos, diferentes aparelhos que produziam harmônicos, né, na corrente elétrica, e ele tinha uma justificativa porque o harmônico produz perda de energia. Então, para ele é importante identificar esse tipo de coisa. Então, ele precisa justificar para as pessoas por que o estudo dele tem relevância, né? Isso é a importância. Por favor, professor. Bem, depois que eu identifico minha questão, depois que eu digo qual é a importância do meu estudo, eu preciso identificar as metas e submetas. O que é a meta e a submeta? A meta é o objetivo e as submetas são, o objetivo geral é a meta e as submetas são os objetivos específicos, ou seja, o passo maior que eu vou dar e os passos parciais que eu dou para atingir a minha meta, que é o meu objetivo geral. Eu coloquei essa cena do filme, né, da Alice, né, nos País das Maravilhas. Ela pergunta para o gato, né, que caminho deve seguir? O gato retruca a pergunta. Que caminho deve seguir? Né, ele respondeu o gato. Aí ele continua. Isso depende do lugar onde quer ir. Se não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, o que é que essa história está nos passando? Que se a gente não estabelece com clareza que objetivo eu devo alcançar, isso vale, não é só para pesquisa científica, não. Na verdade, isso vale para a vida, né? Se eu não sei onde quero chegar, eu vou ficar trilhando vários caminhos. Então, é preciso esclarecer, né, o que é que eu quero alcançar de um ponto de vista de pesquisa, como construção de conhecimento, mas também até muitas vezes uma questão pessoal de vida.
que é que eu pretendo alcançar com esse trabalho? O que é que eu pretendo alcançar com essa faculdade? Então, eu preciso ter clareza de qual é o meu objetivo e quais são os passos que eu devo dar para alcançar esse meu objetivo, para que eu consiga alcançá-los. Por favor, professor. Bem, depois que eu traço os objetivos, eu vou poder trilhar, né, identificar os caminhos que eu vou seguir. Né, é o que a gente chama de método. Então, para eu alcançar aquele objetivo que eu identifiquei, agora, já que eu tenho um objetivo claro, eu quero chegar ali, eu vou estabelecer o método que eu vou utilizar. Sei lá, eu vou fazer ensaios, eu vou fazer experimentos, eu vou fazer uma revisão de literatura, então, a partir daí, eu tenho condições de dizer qual o caminho que eu vou trilhar para atingir aquele meu objetivo. Por favor, professor. Bem, depois que eu digo qual é o caminho que eu vou trilhar, eu vou precisar fazer uma revisão de literatura, ver o que é que já foi produzido, né? Algumas pessoas chamam de estado da arte, ou seja, o que é que existe sobre isso e o que é que eu, enquanto pesquisador, posso fazer para ampliar esse debate. Ou mesmo que seja rever, né? É interessante que nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, só para dizer o quanto isso é importante, né? Na utilização da cloroquina ou da hidroxicloroquina, né? Como é que os pesquisadores estavam se debatendo para justificar ou não que deveria ou não deveria usar? Eles estavam fazendo amplas revisões de literatura, né? Eles chamavam de revisões sistemáticas, pegavam, sei lá, 3.000 estudos, e desses 3.000 estudos extrair as conclusões para ver aqueles que diziam que de fato funcionavam ou não funcionavam, e a partir desse estudo de revisão é que eles podiam concluir se funcionava ou não. Então, a revisão da literatura ela tem um impacto muito importante na execução do trabalho. Por favor, professor. Bem, e depois que eu acho, né, que eu investiguei, lá no caso o pesquisador identificou que 3.000 estudos feitos no mundo disseram que a hidroxicloroquina não funciona e tal, e tal, e tal, eu preciso explicar isso. E preciso explicar isso fundamentado em teorias. Não é só mostrar. Eu tiro o estudo, eu extraio o estudo, mas também eu preciso explicar esse estudo baseado em teorias, né, que justifique ou não o estudo. Pode passar, professor. Bem, aí a partir daí é que eu vou produzir algumas conclusões, né? Essa primeira seta de baixo aí seria, digamos assim, a conclusão que a gente produz, mas quando o espaço se amplia, eu abro margem para mais coisas. Né? Então, isso é a própria essência da construção de conhecimento, da produção de ciência. Ciência não é dogma, ciência não é cristalizada, ciência é um espaço de debate, de discussão, inclusive para surgir outras teorias, para refutar teorias, para readequar teorias e assim por diante. Isso são as conclusões. Por favor, professor. Bem, e depois que eu faço todo o estudo, eu vou compartilhar e publicar. A defesa, né, tanto que não é à toa o nome é defesa pública, né, as pessoas vão ali divulgar os seus estudos para uma banca, para que a banca faça a sua análise, ou então você vai entregar na biblioteca e esse trabalho ele vai ser publicado, né, e as pessoas vão ter acesso ao seu texto. Isso é divulgar, é comunicar a ciência, né? Por favor, professor. Então, na hora que eu divulgo o meu trabalho, o leitor que tem acesso ao seu trabalho, ao ler, vão surgir novas questões neles, né? Então, aí retoma aquele processo inicial. Toda pesquisa nasce com a questão. Então, quem for fazer uma pesquisa, eu quero pesquisar sobre harmônicos na rede elétrica, vai lá pegar o seu trabalho e vai tomá-lo como referência, pelo menos do ponto de vista de se gerar questões. Pode passar, professor. Finalmente, assim, entender que
escrever envolve, assim, eu sempre digo assim, dois lugares. O lugar da epistemologia, que é o conhecimento, né, digamos assim, aquilo que está aqui no nosso, em tese, né, no nosso cérebro, etc. Pelo menos assim as pessoas creem. E escrever envolve a ontologia, que é a existência, é o sentido de vida. Então, são duas coisas que se entrelaçam, né? Se entrelaçam, se somam e formam o eu. A partir do conhecimento do reconhecimento dessas duas dimensões que escrever tem a ver com conhecimento e tem a ver com sentido de vida, eu posso não obrigatoriamente entrar num processo de produção escrita, né? Por favor, professor. Então, essa era a minha fala, a gente abre agora para a discussão, debate, enfim. Se vocês quiserem perguntar. Muito obrigado pela sua apresentação, amigo. Foi muito esclarecedora, né? Fez lembrar muito assim, a sequência, né, que a pessoa tem que o estudante tem que cumprir, né, o caminho que ele tem que cumprir, para ele chegar lá, chegar no seu trabalho defendido, né? A questão da motivação, eu, assim, falando alguns aspectos práticos assim, que eu tenho observado na orientação, quanto na sala de aula, né? Assim, às vezes, os estudantes do curso de tecnologia, do curso de engenharia mecatrônica, que eu observo que muitos deles já trabalham, né? Já trabalham, estão aí no mercado. Tanto é que o curso de tecnologia, principalmente é à noite, né? Ele cumpre esse papel de realmente proporcionar ao estudante que trabalha ter acesso ao ensino superior. Mas, assim, o que acontece é que muitas vezes ele não precisa do curso ali de imediato, né, para ter o seu ganha-pão. O ganha-pão ele já tem um curso técnico, ele já atua no mercado, tem experiência, enfim. Eu noto que, até por conta dos estágios também, ele consegue ter o seu ganha-pão e ali nossos estudantes são muito competentes, né, eles têm uma formação bem sólida, e aí eles vão crescendo dentro da empresa, né? E aí, digamos assim, a conclusão do curso vai ficando mais para frente, mais para frente, mais para frente. Alguns são empresários também já. Então, não precisa do curso assim, para ter o seu ganha-pão, ganhar o seu dinheiro. Então, essa motivação, né? Digamos assim, rapaz, eu tenho que terminar porque eu tenho que arranjar um emprego, né? Então, isso não ocorre assim com tanta frequência, né? Acontece mais com o pessoal da engenharia no início porque estuda pela manhã, né? Principalmente, né? Outro aspecto bem psicológico que eu tenho observado também, em número menor, mas eu acho que permeia todo mundo ali. O medo da apresentação. A pessoa tem aquele momento do passarinho saindo do ninho, né? E aí ele tem que pular mesmo, e aí ele fica imaginando aquele momento, assim, rapaz, vou ter que apresentar. Alguns verbalizam, né? Dizem, professor, um deles chegou para mim e disse, rapaz, professor, quando eu penso na hora de eu tenho que apresentar, aí trava, né? Mas, assim, a apresentação é muito tranquila, tem sido muito tranquila as apresentações, né? As pessoas sabem que é um curso de graduação, enfim, o trabalho ele tem, apresenta esse nível, às vezes até supera, mas é isso que tem acontecido. Então, o outro aspecto que o pessoal reclama muito é a questão assim, o professor travou, eu estou aqui tentando aqui escrever, ou então tentar fazer o experimento prático, né, a parte prática, e ou trava a parte prática, ou trava a parte escrita. O que eu tenho dito para ele, aí toca muito ao que o professor Tavares falou, né? É a proximidade com o orientador. Né? Então, é muito importante que o estudante ele tenha uma reunião, pelo menos semanal, né, com o orientador, essa proximidade que seja cultivada tanto por parte do estudante quanto por parte do orientador, para que o estudante ele tenha alguma dúvida ou então algum entrave, ele possa procurar o orientador a qualquer momento, né? Ou então nas reuniões semanais. Né? Então é importante que o professor, o orientador, ele tenha aquele horário semanal disponível para falar. Né? Hoje, agora com a ferramenta do Google Meet, ficou até mais fácil, né? As ferramentas de conferência, ficou até mais fácil nesse aspecto. Inclusive, eu já estava até usando antes, né? Antes da pandemia, para orientar, principalmente estudante de mestrado, eu estava usando muito a videoconferência. Então, muito interessante. Meu orientador, viu, Tavares, ele já falava outras coisas. Assim, rapaz, para você terminar um curso, né, você tem que atender a três requisitos. Né?
primeiro, o local, né? O local que você estuda. Porque tem gente que faz muito mestrado, doutorado fora. Foi o seu caso, né, professor Tavares? Né? O doutorado foi feito em Santa Catarina. Foi o meu caso, no caso da graduação, né? Então, o local. A pessoa tem que se afinar com a cidade, tem que ter uma certa afinidade. A outra questão é com o orientador. Tem que ter uma afinidade com o orientador, afinidade mínima, né? Você tem um relacionamento pessoal que possa ser, no mínimo, aceitável, mas muita gente extrapola isso. Né? Por exemplo, com o meu orientador, né? Eu tenho um relacionamento assim, muito Queria falar uma coisa, Alzuí, agora. filho mesmo. Ele, né? Você ter ideia, até na época que... Eu queria comentar aqui, Alzuí, possível? Hein, Alzuí? Posso complementar aqui alguma coisa? Pois não, professor. Fique à vontade. A fala do Hamilton foi muito interessante nessa parte bem metodológica, assim, de construção do conhecimento, né? Então, eu queria mostrar como meu orientador levou que eu construísse o meu conhecimento do tema que eu estava trabalhando, né? Então, ele trabalhava sempre me passando perguntas e eu tinha que responder a ele de forma que eu tinha que aprender a escrever em síntese, né? Respondendo a cada questão dele. Quando ele foi me orientar para fazer a revisão bibliográfica, ele chegou e disse: escreva uma lauda para mim do que você encontrou, quais os trabalhos que você encontrou aqui na nossa instituição relativo ao teu tema. Aí eu tinha que ler todos os trabalhos, encontrei tais trabalhos, tem isso em cada um. Depois ele chegava e dizia, nacionalmente, o que é que você encontrou? Aí eu ia dizer, na universidade tal eu encontrei isso, tal lugar eu encontrei isso. Aí fazia um relato para ele. Internacionalmente, o que você encontrou? Aí eu tinha que... Só que naquela época ninguém tinha banco de dados pela internet, né? A gente tinha um sistema que era muito que a gente só lia o resumo de cada trabalho, né? Era o Comute. Né? O Comute era, você pegava só o resumo e lia. Se fosse uma coisa muito interessante, você lia internacionalmente, você mandava buscar. Então, ele fez com que eu, em 3 laudas, dissesse para ele o que é que tinha dentro da instituição, dentro dos programas da instituição, aquilo que era relacionado ao meu tema. Nas instituições nacionais, por exemplo, você faz engenharia elétrica. Onde é que tem outro curso de engenharia elétrica que trabalha com aquela linha de pesquisa? Eu tinha que dizer a ele o que é que tinha lá. E depois, internacionalmente, o que foi feito. Aí ele ainda pedia, agora ele dizia uma lauda. Quem são os clássicos, como você falou aí, Hamilton, em 2, né? Desde Rodin, o pensador, né? Os clássicos. Quem são os clássicos a escritores, a atores e quem falou daquele tema, né? Então ele dizia, aí eu tinha que fazer uma lauda, quem são os clássicos. Aí ele dizia, e quem são os atuais? Aí era outro trabalho que eu tinha. Quando era no final, eu estava com o meu trabalho todo construído, só em ter que responder a ele. Então, foi um rico aprendizado para mim, porque ele, através de questões, de perguntas, ele fazia com que eu fosse em busca de construir minha revisão bibliográfica, né? Ele fazia com que eu construísse a minha metodologia de teste, né, de aplicação, e também, como você falou aí, bem falou sobre o fechamento do trabalho, né, as conclusões. Aí ele depois perguntou, faça uma lauda, eu estou falando sempre aqui no meu exemplo, porque foi o que eu passei a usar, porque funcionou muito bem comigo, né? Aí ele dizia, bom, você tem, como você falou, você tem um objetivo, a questão. Quanto ao objetivo, como foi seu trabalho? Aí eu tinha que dizer para ele. Quanto à metodologia, como se desenvolveu o seu trabalho? Aí eu tinha que dizer a ele. Quanto aos resultados, como se desenvolveu o seu trabalho? Aí eu tinha que dizer para ele. Aí depois ele chegou, já tem a finalização do trabalho, agora vamos para a defesa.
Então, ele me orientou, sempre me fazendo perguntas. É claro que, como o Alzuí dizia, quando ele sentia falta da gente, assim, uma semana, duas, que ele não via a gente nem tomando cafezinho, aí ele perguntava a um outro colega, você viu fulano? Né? Fulano não apareceu aqui. E ele era meio assim, perverso, que ele só marcava reunião com os orientandos na hora do almoço. É uma coisa interessante que ele não almoçava. Aí ele queria que a gente tivesse disponível para ele na hora do almoço. Ele dizia que fazia só duas refeições, uma quando saía de casa e outra quando chegava em casa. Ele não gostava de almoçar fora. Então ele tomava o café dele às 9 da manhã e ia jantar lá às 9 da noite, e passava. E com a gente tinha que acompanhar o ritmo dele. Então ele fala, sempre se encontrava com a gente de 11 às 2 da tarde. 2 horas começava a aula da tarde, né? Então ele ia dar aula. Então ele me ajudou e ajudou todos os outros colegas, sempre dando uma pergunta para que a gente fosse atrás da resposta, né? Quem são os clássicos nesse assunto e quem são os atuais. Aí você construía sua metodologia, a sua revisão bibliográfica. O que é que tem na sua instituição? Quem já fez algum trabalho parecido nas instituições nacionais e nas internacionais. Aí você tinha o mapeamento do que você falou aí, que é o estado da arte, né? Ele fazia você construir o seu estado da arte dessa forma. Então, a fala do Hamilton, que foi muito construtiva assim, dentro do arranjo do conhecimento, né, de gerar o conhecimento, e eu mostrei aqui a minha experiência, a minha vivência de como eu passei uma experiência dessa há 20 anos atrás. Né? Então a gente tem que pegar um orientador e cada orientador tem um estilo, cada orientador tem uma sistemática. E às vezes a gente, enquanto aluno, a gente tem que procurar se adequar à sistemática do orientador para que o trabalho da gente saia redondo, né, como se diz. Obrigado aí, Alzuí. Pois é, assim, pois é, então é importante você ter afinidade entre o local, né, o orientador e o tema, né, o aluno ele possa se sentir à vontade com essas três situações. Né? Muito obrigado, Tavares, pela contribuição. O professor Agamenon deixou uma pergunta aí, amigo. Quer dar uma palavra aí depois do professor Tavares? Ó, assim, tá perguntando assim se com relação à divulgação, né? Se é melhor publicar numa revista ou por meio de um livro, uma editora. Isso, bem, se fosse falar sobre isso, a gente ia estender bem mais. Mas assim, o que eu coloquei até aqui no chat, né, é que isso vai depender da abrangência do trabalho, né, e quais são também os seus objetivos, né, porque às vezes as pessoas podem ter um objetivo de fazer pontuação, eu quero pontuar, eu quero ingressar no mestrado, uma publicação via revista pode dar conta disso, né? E o livro já seria, digamos assim, já não esperando essa coisa mais burocrática, né? Assim, só duas coisas que eu quero, se o Alzir me permite aqui falar, assim, primeira pessoal, eu sou psicólogo do campus. Quem tiver alguma questão pessoal envolvida, que você julgue que esteja atrapalhando a sua escrita, e que não seja, assim, da pesquisa em si, embora às vezes eu gosto de me meter, ler o texto e tudo mais, pode me procurar, porque eu estou lá para ajudá-los. Esse é o meu papel dentro do campus também, tá? Então, quem quiser me procurar, pode me procurar. Né? Eu estou trabalhando nesse momento de isolamento social, né? Tem meu e-mail, hamilton@ifce.edu.br, a gente marca um atendimento, eu estou fazendo atendimento via Meet. Isso, Alzui, me permite, eu gostaria de fazer só um merchan aqui. Esse aqui é o livro que eu escrevi, né, ano passado, que a gente lançou, estava vendendo, mas começou aí a pandemia,
enfim, a gente parou as vendas, mas ele se encontra nas livrarias, Leitura, Saraiva, enfim, essas grandes livrarias, até na Americana tem, assim também como eu tenho em casa, e ele custa apenas R$ 30, já com a taxa de correio. Quem se interessar, basta me pedir que eu né, envio, e a gente tenta, né, divulgar o conhecimento, conforme o Agamenon estava perguntando aí, né? Então, eu digo nesse sentido, né, de divulgação. A ciência pressupõe comunicação. Ciência não é uma coisa que se isola. Ciência é uma coisa que se circula, né? Então, é importante, sim, divulgar. Muito obrigado, amigo. Importante, sim, divulgar o livro, né? É uma obra interessante e pode ajudar, sim, as pessoas no seu dia a dia. Alguém gostaria de fazer alguma outra pergunta ao professor Tavares, ao professor Hamilton também? Alguém tem mais alguma pergunta? Temos aqui a presença aqui ilustre, né? Várias pessoas aqui conosco. Bonfim, Bruno Zaranda. Bruno, vamos se reunir para a gente terminar o TCC, né? Eduardo, Hamilton é o nosso palestrante aqui. Jéssica, a Jéssica lá do Laboratório de Ensaios Mecânicos, né? E temos também o professor Lourenço, né, que está aqui conosco. Um prazer revê-lo, professor. Júlio Mário e a Raquel também, que está fazendo, tanto o Júlio quanto a Raquel estão buscando aqui a conclusão do curso, né, finalizando o TCC. Professor Tavares, fala um pouquinho sobre a sua experiência na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Se você também, digamos assim, recomenda que a pessoa busque o que eu sei da Universidade Federal de Santa Catarina, que eu sou engenheiro eletricista, né? É que ela é um centro de excelência, né? É um centro de excelência na parte, principalmente eletrônica de potência, mas não só nessa área, em outras áreas. E na parte de mecânica, engenharia de produção, principalmente engenharia de produto, eles são muito fortes. Eu já tive a oportunidade de visitar algumas vezes aquela universidade, e eles são realmente muito bons. Tem uma fundação muito atuante também. E fale um pouquinho aí da sua experiência, se recomenda também para o estudante, para o colega, para o professor também, experiência fora do... O que eu tenho a dizer, quando eu fui fazer minha pós-graduação, eu visitei 3 centros que eram excelência no Brasil, na minha área, né? Eu fui a Campinas, São Paulo, a Unicamp. Eu também fui aprovado lá, mas escolhi fazer em Santa Catarina pelas condições da cidade, né? A cidade mais aconchegante, cidade menor, custo de vida também menor. E Santa Catarina, a universidade é um celeiro de excelência em várias áreas, desde a parte de letras, algumas áreas de humana, mas é muito forte na área de engenharia, né? E começou pela engenharia mecânica, com o professor Stemmer, que era um alemão que veio para o Brasil, ensinou lá, e ele teve uma filosofia que foi também muito imitada aqui em Campina Grande, pelo primeiro reitor de Campina Grande, né? Todo mundo que entrava para lecionar, naquele tempo não existia concurso público, então todo mundo que entrava para lecionar na engenharia lá, ele mandava para a Alemanha fazer doutorado. Chegou o cara novo, esperto, ele dizia, vai para a Alemanha, vai para a Inglaterra. Então ele criou, na época que eu cheguei lá, esse pessoal que tinha ido estudar fora estava todo voltando, né? Todo mundo com doutorado, e um plantel de pessoas excelentes. Então eles sempre foram muito de buscar excelência, né? De trabalhar, de ser aguerridos nessa questão de ter o primeiro ponto era ter uma equipe de professores de alto nível. Depois, eles tinham uma equipe de laboratórios, uma estrutura de laboratório de primeiro mundo. Então, com esses 2 elementos, aí eles passaram a ter os centros de formação de professores, de todo coisa, de só gente de alto nível. Então, a minha busca foi, quando eu comecei, foi ir nos centros de excelência. E dentro de Campina Grande, na Unicamp de Santa Catarina, eu escolhi Santa Catarina, né, por uma questão de
qualidade de vida, de cidade pequena, não ser um centro urbano. E uma cidade que cresceu. É uma das coisas que a gente tem que trazer até esse exemplo para os nossos campos no interior. Florianópolis cresceu ao redor da universidade. Apesar de ser uma ilha turística, o turismo funciona 40 dias do ano só. A universidade tinha um orçamento maior do que muitos municípios do estado. Então, a universidade era visto como um grande centro, né, e um respeito e uma valorização muito grande da universidade. Então, a valorização muito grande também lá na parte de ciência e tecnologia. Né? Então, os cursos, como falou o professor Alzui aí, na engenharia elétrica, na parte de máquinas, essa parte de potência, eles se tornaram excelência. Na parte de engenharia de produção, eles passaram a ser a primeira do país, assim. E é claro que ao longo dos anos se aposentam uns, saem outros, entram novos. Fica mais difícil você manter o critério de alto nível, é muita exigência, né? Mas na época que eu estava lá, era uma das primeiras do país, nessas 3 áreas da engenharia: elétrica, mecânica e produção. Então, o aluno, quando ele for escolher um local para ele fazer, eu fui lá pessoalmente num projeto, né? E conheci os professores, conheci os laboratórios, como eu também fui na Unicamp. Conheci alguns professores, conheci alguns laboratórios, aí eu pude tomar minha decisão. Mas hoje está mais fácil, porque você entra num site de uma instituição e você vê os laboratórios, vê os equipamentos, vê os professores, vê os currículos, né? E hoje todo mundo está no currículo Lattes. Muitos não estão atualizados, mas a gente fica sabendo o nível dos professores. Então, é uma recomendação até do aluno, ao buscar uma graduação, né, já que a gente tem o Enem, você pode escolher estudar em qualquer lugar do país hoje. Naquele tempo, no meu tempo, era vestibular para uma faculdade, para uma universidade só. Então, você hoje tem o Enem, você pode estudar, dependendo de sua nota, estudar em qualquer lugar do país. E eu fiz isso para escolher minha pós-graduação. Então, eu visitei, conheci os professores me disseram no que eu trabalhava e no que eu podia trabalhar, aí eu fiz um projeto. Então, isso é importante que o aluno vá saber. Então, quando eu fiz o projeto, eu já cheguei lá sabendo até com quem eu ia trabalhar, que é um ponto importante que a gente conversou aqui, com a relação professor, orientador e aluno. Né? Então, já cheguei lá sabendo com quem eu ia trabalhar. É claro que eu não sabia tudo a respeito do meu orientador, mas eu sabia que ele era das 3 figuras mais importantes dentro do plantel lá de professores da área da engenharia. Ele era uma das 3. Então, isso foi uma coisa. Então, é o que eu disse, ele passou a ser a pessoa que mais me ensinou. Né? Ele mais me ensinou como aprender, como estudar, como ensinar, repassar para os outros o que eu aprendi. Né? Então, ele me ensinou isso, através do método dele, que era sempre fazer uma pergunta e dar um tempo para a gente ir buscar a resposta. Né? Então, para mim, isso foi fabuloso. Né? Então, a gente tenta repetir, como eu acredito que o Alzuí, todo mundo procura repetir um pouco do lado bom que a gente aprendeu com o orientador, a gente repete de alguns professores mesmo, até de graduação. Então, minha experiência foi essa, né? E que eu sou muito grato desde da instituição que eu me recebeu lá, como aqui, o Instituto, que a gente deve isso, né? Porque se eu não tivesse aqui no Instituto, seria muito difícil realizar esse sonho. Né? Se eu não tivesse aqui desde a época de escola técnica, que me permitiu ir a esse encontro desse desejo, desse sonho, realizar com
um amparo de salário, um amparo, né, de retornar e fazer um trabalho que a gente busca fazer aqui. Só tenho a agradecer. Então, uma alegria muito grande ao Zuí de a gente estar aqui nesse trabalho. Né? Parabéns a você, ao Zuí, parabéns ao Hamilton e aos colegas que estão aqui ouvindo. Né? Obrigado. É uma alegria muito grande trabalhar no Instituto Federal do Ceará. Isso é uma alegria que todos nós aqui compartilhamos e somos muito felizes por isso. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta ao professor Tavares, professor Hamilton? Se não tiver pergunta, eu tenho. Hamilton, me diga uma coisa, olha, como é que você vê, né, eu estava vendo ali no seu currículo, você trafegou ali, você trafega ali pelo Instituto Federal do Ceará, pela Unifor, pela Universidade Estadual do Ceará, né? E também você tem um curso técnico, né, na área de eletrotécnica, conhece muita coisa também na área tecnológica. Eu vou fazer duas perguntas para você. É uma pergunta, mas são duas, na realidade. Uhum. Me diga uma coisa, como é que você vê a pesquisa na área de psicologia, né, dentro aqui do nosso estado, do Ceará, e se quiser falar de outras regiões do país, ou internacional. E também, como é que você vê a ligação entre a tecnologia, principalmente ciências da computação, mecatrônica, enfim, a tecnologia com a psicologia? Como é que você vislumbra as tendências, se isso é uma área interessante de pesquisa, se isso tem futuro, não tem, qual é o futuro, enfim, fique bem à vontade. Tá, então assim, existe uma... Aqui no estado, no Ceará, nós temos 2 programas de pós-graduação em psicologia, né? Um na Unifor, que foi o primeiro que surgiu no Ceará, e o outro na Universidade Federal, que foi onde eu estudei. Né? Então, aqui no Ceará são programas já consolidados, né? Que tem um nível intermediário ali de classificação na CAPES, muitas vezes por questão de recursos financeiros, mas, assim, em termos de história, são programas consolidados. Existe, como todo mundo sabe, no sul do país, os programas acabam se estruturando melhor pela antiguidade, por recursos que foram circulados primeiro por lá. Então, os programas que têm pesquisas, né, digamos assim, mais consolidadas mesmo, estão no sul do país, né? Já com relação a essa sua pergunta, né, o que é que tem, o que é que, como é que se liga tecnologia, psicologia, etc., né? Na verdade, sim, o que eu faço, né? Assim, eu tenho empreendido estudos nesse campo de tecnologia, ciência, pensamento e psiquismo, né? É interessante que eu trabalho com um pesquisador italiano, né, que inclusive estive lá no departamento dele. Ele se identifica como sociólogo, mas ele é físico. A graduação dele é em física, ele é bacharel em física. Trabalhou na área de física, em laboratórios na Europa, e hoje ele trabalha com sociologia do conhecimento. Então a gente tenta sempre trazer uma interlocução dessa relação entre tecnologia e o pensamento humano, né? Eu vou pegar aqui o exemplo do professor Tavares. Ele citou que na época também que eu fiz mestrado, se utilizava o Comute, né? Não tinha o Google, hoje em dia qualquer coisa você vai lá quem é o grande oráculo da humanidade? O Google. Você pega seu exame de sangue, vai lá e coloca, vai saber por que está menos ou mais, o Google vai ter resposta para tudo, né? Inclusive, se o Google não souber, ele ainda diz assim, você não quis dizer isso, você quis dizer foi aquilo. Quer dizer, é um oráculo poderoso, o Google. Mas eu sempre me questiono nas minhas produções escritas qual é o impacto disso no pensamento humano, né? Não é à toa que a gente sempre está tentando fazer ensaios teóricos pensando o que é que isso vai provocar. É claro que a tecnologia, de um ponto de vista das interações humanas, ela provoca avanços, não tenho dúvida. Né? Estamos aqui, se fosse uma situação de pandemia há 20 anos atrás, isso aqui não estaria acontecendo. Né? As pessoas estariam isoladas, etc. Mas na vida social, na vida psíquica, nada é só ganho.
tudo que traz um ganho traz consigo, como faces de uma mesma moeda, perdas. Então, quando a gente para pensar a relação entre tecnologia, psiquismo, sociedade, etc., a gente tem que pensar os avanços que tudo isso provoca na sociedade, mas, ao mesmo tempo, as perdas que isso também provoca. Não existe processo psicossociológico de relação com a tecnologia neutro. Não existe. A tecnologia pode até ser neutra, né? Embora a gente possa ter algumas questões aí para se discutir. Mas do ponto de vista de impacto na vida das pessoas, né? Hoje em dia as pessoas falam de uberização do trabalho. É uma expressão que as pessoas estão criando para esse sistema de uma falsa economia solidária, que, na verdade, as relações trabalhistas estão se desfazendo, né? As pessoas falam de googlização do conhecimento, as pessoas já não querem mais pensar, basta estar no Google, perguntar e tudo. Então, isso, obviamente que isso vai ter impacto nas... Eu já falo, não sei se esse termo é meu, que WhatsAppização das relações humanas, né? As nossas relações, elas estão muito pautadas nos grupos de WhatsApps, né? Então, tem que pensar nesses aspectos de que a tecnologia com psiquismo, sociedade, provoca avanços, mas também traz consigo retrocessos. Muito obrigado pelo esclarecimento. Se alguém não tiver mais nenhuma pergunta para fazer, eu queria, assim, que cada um, né, o professor Tavares primeiro, depois o professor Hamilton, cada um fizesse um encerramento, né, até alguns minutos aí. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer para os nossos convidados? Boa noite, Abidel Farid. Um abraço. Inclusive, teve um trabalho, né, relativo à presença, não foi, amigo, dos africanos, né? Junto aqui do campus de Fortaleza, fez um trabalho belíssimo, né? Aqui, quem entrou aí foi o Abidel Farid, ele é natural de Benin. Boa noite, professor. Estudante na engenharia de mecatrônica. Então, é o seguinte, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta para finalizar? Se não, vou passar a palavra para o professor Tavares fazer o encerramento e a Milton depois as suas considerações finais. Professor Tavares. Eu queria só agradecer, né? É uma alegria estar aqui, dividindo os espaços, mostrando que a nossa instituição ela pode evoluir, crescer, né? Mais evoluir para poder a gente chegar num ponto maior. E parabenizar aqui o Hamilton e o Alzuí pela iniciativa, né? E o Hamilton pela disposição aqui em estar contribuindo. É isso que vai fazer a nossa instituição maior. Obrigado a todos aí. Muito obrigado, professor Tavares. Hamilton? Então, da mesma forma, sou muito, mas muito grato mesmo. Esses momentos, eles me dão sentido de vida, sabe? Assim, não é à toa que eu estou aqui, não. Tem a ver com minha vida, isso para mim é muito importante. Ao mesmo tempo em que eu quero dizer que eu estou disponível como profissional de psicologia da instituição para ajudá-los naquilo que me compete, né? Todos os alunos aqui têm direito, sim, a me procurar e a gente tentar ajudar de alguma forma. Muito obrigado, Hamilton. Olha, professor Tavares, uma alegria muito grande estar aqui com sua presença aqui conosco, a Hamilton também. Vai ficar gravado, né, essa nossa sessão aqui, está sendo gravada, e depois vou disponibilizar para os demais estudantes que não puderam estar aqui conosco, né, porque as aulas, né, estão ocorrendo, então é algo que complicado às vezes para eles participarem, mas de qualquer maneira foi bem concorrido aqui, muita gente esteve presente aqui, isso foi muito importante. Na próxima semana, já temos um convidado, que é o Marcelo Reis, que é empreendedor, né? Ele é empreendedor, é ligado a uma aceleradora, empresas aqui, e o segundo convidado vai ser uma surpresa ligada ao departamento da indústria, a gente está vendo aí, mas está vendo a contratação aí do passe aí do colega aí para vir contribuir aqui. E e eu vou deixar a surpresa para depois, deixa ele me confirmar aqui. Então, agradecer novamente, professor Tavares, muito obrigado, e a Milton, novamente, muito obrigado. Então, sem mais demoras, pessoal, boa noite a todos, e fiquem bem, né? Estamos aqui numa pandemia, que cada um se cuide, procure
buscar também o afeto dos familiares, né? Cuidar um do outro nesse momento. É muito importante que a gente tenha outro tipo de relações. E assim, amigo, se você não estivesse aqui conosco online, você ia estar lá na sala de aula com a gente, como já foi convidado e teve presente também. E o pessoal gostou muito, os estudantes, eles valorizaram muito sua presença ali. A mesma forma o pessoal da biblioteca. Muito obrigado, então. Então, declaramos encerrado esse nosso encontro, esse nosso momento aqui. Muito obrigado a todos e a todas.